Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Deviverso. Olha, a semana passada deu o que falar no mercado cripto, né? Uma verdadeira montanha-russa. Pois é, muita volatilidade. O Bitcoin deu aquela escorregada e depois tentou se recuperar. Muita gente ficou na dúvida o que causou essa agitação toda e assim, o que a gente pode esperar daqui pra frente. É a pergunta de US$ 1 milhão. Ou melhor, de milhares de bitcoins. Exato. E hoje a nossa missão é justamente essa. Vamos analisar os principais acontecimentos, tanto da economia global quanto do universo cripto da última semana. Vamos usar como base os relatórios que a gente compartilhou e nossa última conversa ao vivo também. Isso aí. E claro, vamos apontar os focos de atenção para esta semana que começa hoje, dia 30 de setembro. A ideia é conectar os pontos, sabe? Especialmente para quem está nessa jornada de aprender DeFi com a gente aqui no Deviverso. Perfeito. Desmistificar um pouco, né? Isso. Então, para essa análise, a gente vai usar nossos relatórios semanal e técnico mais recentes e também aquela análise técnica mais a fundo que saiu na quinta passada. Combinado. Material bem completo. Nosso plano é simples. Começar olhando para trás, o que aconteceu, e depois olhar para frente, o que monitorar nos próximos dias. Vamos nessa? Bora. Certo, para começar a desenrolar essa história, a semana passada teve a decisão de juros do Fed, o Banco Central Americano. Como é que o mercado reagiu a isso? Pareceu meio dividido, né? Exatamente. O Fed cortou os juros em 0,25%, né? Levou a taxa para aquela faixa de 4% a 4,25%. Normalmente, juros mais baixos animam os mercados de risco. Sim, o esperado. E foi o que a gente viu com ações, até com o ouro. Bateram novas máximas. Mas o Bitcoin, ele foi na contramão, deu uma recuada. Foi um pouco daquele compra no boato, vende no fato, mas teve mais coisa aí. Ah, então não foi só isso. Não. Essa reação do Bitcoin, sabe, de não acompanhar nem a bolsa, tipo a Nasdaq, nem o ouro, foi um sinal de alerta. Mostrou um certo cansaço na estrutura do mercado cripto mesmo. Cansaço? Como assim? Os dados confirmaram. A gente viu os investidores de longo prazo, os LTH, e sabe, aqueles que seguram o Bitcoin por mais tempo. Sim, os holders. Isso. Eles realizaram lucros bem expressivos na alta recente. Isso é típico de uma fase de distribuição, de venda. Ao mesmo tempo, o dinheiro que entrava via ETFs, aqueles fundos de bolsa, diminuiu. Menos combustível, então. Exato. Menos dinheiro novo entrando, menos força para segurar a venda. E para completar, o mercado de derivativos, de futuros, de opções, também mostrou fraqueza, muita gente fechando posição arriscada, desalavancando. Entendi. Então foi uma combinação de fatores internos do próprio mercado cripto que pesou no preço, além da reação ao Fed. E falando em fatores, tivemos dados importantes da economia americana também, certo? O que eles mostraram? Sim, tivemos a revisão final do PIB americano do segundo trimestre. E ela veio forte, um crescimento de 3,8% ao ano, acima do esperado. Acima do esperado, bom sinal, teoricamente. O motor principal foi o consumo das famílias, principalmente em serviços, que foi revisado para cima. Só um detalhe importante. Essa gangorra entre o primeiro TRI, que foi fraco, e o segundo, forte, tem um pouco a ver com o comércio exterior. Teve uma antecipação de importações lá no começo do ano para fugir de tarifa, sabe? E isso deu uma distorcida nos números trimestrais. Ah, entendi a dinâmica. E a inflação? Saiu dado novo também, né? O PCE. Saiu. Os dados de agosto, medidos pelo PCE, vieram mais ou menos como o mercado esperava, mas com uma dinâmica, assim, interessante. O núcleo do PCE, que é o que o Fed mais olha... Aquele que tira alimentos e energia, né? Isso. Ele ficou comportado, subiu 0,2% no mês, acumulando 2,9% em 12 meses. Está acima da meta de 2%, mas estável. Só que o índice cheio, o PCE geral, acelerou um pouco, para 0,3% no mês e 2,7% no ano. E por que essa diferença? Puxado justamente por alimentos e energia. E isso reforça aquela ideia de inflação pegajosa, a tal da stick inflation. Pegajosa, como assim? Explica melhor. Imagina assim, alguns preços são como chiclete, demoram para desgrudar, para cair. Outros sobem e descem mais fácil. Tipo o quê? Preço de serviço, aluguel, médico.
Esses costumam ser mais pegajosos, não caem rápido. Já preço de gasolina, comida fresca, esses são mais flexíveis, mudam toda hora. Entendi. O núcleo da inflação tenta olhar mais para esses preços pegajosos. E o que a gente viu é que, mesmo com o Fed cortando juros, essa parte mais resistente da inflação ainda não está cedendo como eles gostariam para chegar na meta de 2%. Continua ali, persistente. Faz sentido. E teve a questão do dólar também, que vem caindo frente a outras moedas, né? O índice DXY. Isso impacta a inflação também? Impacta sim, com certeza. O dólar já perdeu quase 10% do valor este ano contra as moedas dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. O próprio modelo do Fed calcula que uma desvalorização dessas pode adicionar uns 0,3% à inflação geral. Como? Basicamente, produto importado fica mais caro em dólar. É a chamada inflação importada. Mais um desafio para o controle de preços por lá. Ok, cenário macro então, com um crescimento forte, mas essa inflação ainda resistente e o dólar fraco complicando. Como isso tudo se refletiu no comportamento do Bitcoin em relação a outros ativos, como o ouro, por exemplo? Eles andaram juntos ou separados dessa vez? Totalmente separados ultimamente. Totalmente. A correlação entre Bitcoin e ouro nos últimos 3 meses está negativa ou perto de zero. Negativa? O que isso significa na prática? É um sinal clássico de risk-off, sabe? Aversão ao risco. O pessoal está buscando segurança. O ouro está subindo forte, valorizando mais de 40% em 12 meses, cumprindo aquele papel tradicional de refúgio. Porto seguro. Exato. Já o Bitcoin está sendo tratado mais como ativo de risco e sofrendo pressão nesse ambiente. Quando o otimismo está maior, eles costumam andar mais juntos. Agora o dinheiro parece estar indo para o ouro mesmo. Mas é interessante notar que, olhando os fluxos de ETFs... Aqueles fundos negociados em bolsa. Isso. Tanto os de ouro quanto os de Bitcoin tiveram entradas líquidas em 2025. Isso sugere que talvez os investidores estejam adicionando os dois na carteira e não só trocando um pelo outro, sabe? Uma diversificação. Interessante. E sobre o preço do Bitcoin especificamente? Como foi a movimentação? Então, a gente viu aquela queda da região dos $115 mil para a mínima, perto de 108.600, e depois uma recuperação ali para perto dos 114 mil. Parece que o preço está se acomodando nesse corredor, entre 108 mil e 118 mil dólares. E esses 108 mil são um ponto bem crítico. Por que os 108 mil dólares é tão importante assim? Qual a relevância desse nível? É uma confluência de fatores técnicos importantes ali, sabe? Primeiro, é uma zona onde muito Bitcoin trocou de mãos no passado, o que a gente chama de URPD, então tende a ter gente querendo comprar ou vender ali. Ah, memória de preço. Exato. Segundo, está bem na faixa de bull market, que é uma zona entre duas médias móveis de preço, a de 20 semanas e a de 21 semanas exponencial, que muitos analistas usam como suporte-chave em tendência de alta. Na última análise, essa faixa estava entre 109,1K e 111,3K. Certo. E terceiro, está muito perto do preço médio de compra dos investidores de curto prazo, o STH Realized Price, que estava em torno de 109,6K. Perder essa região de forma clara seria um sinal bem negativo para o curto prazo. Entendi. E para cima, onde estão as barreiras? A resistência mais forte está lá entre 112,4K e 118,1K. E tem um ponto de interesse mais próximo agora em 115,8K, que foi onde o preço deu uma engasgada recente. Falando nessa queda recente, de cerca de 12%, 13% do topo, isso é muito preocupante em comparação com o histórico do Bitcoin? Olha, relativamente falando, não é uma correção tão drástica assim não. Neste mesmo ciclo de alta, a gente já teve quedas de mais de 30%. Nossa, bem mais. Sim, e em ciclos passados, correção de 60% não era nem um pouco rara. A forma como o preço tem subido agora lembra mais o ciclo de 2015 e 2017, sabe? Com avanços mais graduais e correções menos severas. A média de queda nos últimos 365 dias foi só de 7,5%. Então essa queda atual está dentro do esperado, digamos? Está se aproximando de níveis historicamente relevantes. Quedas de 15% já costumam sinalizar proximidade de um fundo tático. E com 20% essa probabilidade aumenta. Como a gente está perto de 13%, estamos chegando nesse primeiro nível de atenção histórica, que cairia ali na zona entre 100 mil
e 105,8 mil dólares. Certo. E essa cautela toda se refletiu nos ETFs de cripto? Você mencionou? Sim, a semana passada teve saídas fortes, mais de 800 milhões de dólares globalmente, puxadas pelos Estados Unidos. Bitcoin e Ethereum foram os mais afetados. Mas olha que curioso. O quê? Solana foi totalmente na contramão. Recebeu quase 300 milhões de dólares em entradas líquidas. Solana. No meio dessa aversão ao risco toda, qual a explicação para isso? A aposta principal é a expectativa pelo lançamento de ETFs de Solana nos Estados Unidos. Essa narrativa ganhou força recentemente. A especulação sobre o ETF? Provavelmente. Isso pode estar atraindo capital especulativo, mesmo com o mercado geral mais receoso. Mas apesar dessa semana negativa para a maioria, é bom lembrar que no acumulado do ano, os ETFs de cripto ainda têm um saldo bem positivo. Quase 40 bilhões de dólares em entradas líquidas. O fluxo de longo prazo continua forte. Interessante essa dinâmica de Solana. Agora, olhando para um prazo um pouco maior para o Bitcoin, o que os dados on-chain e aqueles modelos que a gente acompanha indicam? Tem algum sinal mais otimista vindo daí? Tem sim. Começando pela sazonalidade. Setembro costuma ser um mês fraco, historicamente, né? É o único com um retorno médio negativo desde 2010. Mas... Sempre tem um mas. Sempre. Se ele fechar no positivo, mesmo que pouquinho, e agora está com um plus 1,27% no mês até o momento, isso costuma ser um bom sinal para os meses seguintes. Outubro, que o pessoal chama de Uptober. Uptober. Adoro esse nome. Pois é. Tem uma média histórica de alta de 27%. E novembro, 35%. Claro, padrão histórico não é garantia, né? Precisa de dinheiro novo entrando, precisa de um certo FOMO voltando. Com certeza. E os dados da rede, on-chain, e os modelos? Olha, o preço médio de compra dos investidores de longo prazo, os LTHs, está lá embaixo, perto de 36 mil dólares. Bem baixa mesmo. Sim, isso sugere que uma pressão de venda mais forte deles só viria se o preço chegasse lá pelos 124 mil a 132 mil dólares, onde o lucro deles seria bem alto, tipo 240, 260%. O preço médio dos de curto prazo, os STHs, como a gente falou, perto de 110, 113K, é o suporte a ser defendido agora. E aqueles modelos de preço? Alguns modelos que comparam o Bitcoin com a Nasdaq sugerem que ele ainda estaria barato, com um valor justo implícito entre 145 mil e 157 mil dólares. E aquele modelo mais agressivo, o Power Curve Cycle Cloud, ainda aponta para 200 mil dólares até o fim de 2025. Tem também um padrão que a gente observou. Qual? Comparando com ciclos passados, que sugeriam um topo local em agosto e uma busca por suporte naquela faixa de bull market, ali entre 104K e 107K. E parece que é isso que está acontecendo agora. Lembro que na nossa última conversa surgiu uma análise interessante sobre o Open Interest, o volume de contratos em aberto nos mercados futuros. Pode relembrar para a gente rapidinho? Claro. A gente observou um padrão interessante neste ciclo. Quando o volume de contratos em aberto das altcoins dispara muito acima do volume do Bitcoin, sabe? Historicamente, isso tem sido um sinal de euforia exagerada que precede uma correção. Ah, tipo um termômetro de especulação nas alts. Exato. É como se o mercado ficasse esticado demais nas apostas em altcoins e precisasse de um reajuste para voltar para o nível do Bitcoin, que é a base. Vimos isso acontecer recentemente. É um indicador útil para monitorar o sentimento, especialmente em momentos de muita animação com as altcoins. Boa dica. E você mencionou a liquidez global também. Isso, outro ponto-chave. Às vezes a gente foca só no M2, que é o dinheiro em circulação, mas liquidez é mais complexo. Envolve também o balanço dos bancos centrais, a alavancagem no sistema financeiro. É mais amplo. Bem mais. E um termômetro interessante para a parte de crédito nos Estados Unidos é o NFCI, o Índice de Condições Financeiras do Fed de Chicago. NFCI. Como ele funciona de forma simples e qual a relação com o Bitcoin? Pensa no NFCI como um medidor de aperto ou folga nas condições financeiras lá nos Estados Unidos. Se está mais fácil conseguir crédito, se os mercados estão calmos, o índice cai. Se está mais difícil, mais arriscado, ele sobe. Entendi, tipo um apertômetro financeiro? Isso.
E, historicamente, o Bitcoin se deu bem quando o NFCI estava caindo, ou seja, com condições mais folgadas. E agora, o NFCI está caindo. E o M2 está subindo, ajudado pela queda do dólar. Isso deveria ser bom para o Bitcoin, né? Deveria, mas tem um porém. Tem. O problema é que tem outro fator agindo na contramão. O aperto quantitativo do Fed, o famoso QT. Ele está enxugando o dinheiro do sistema ao reduzir o balanço dele. Então, é um cabo de guerra na liquidez. NFCI e M2 puxando para um lado, QT puxando para o outro. Entendi. Então temos sinais mistos na liquidez. Diante desse cenário todo complexo, o que a gente precisa ficar de olho nesta semana que está começando? Quais são os maiores riscos na mesa? Olha, o risco número 1, que está deixando todo mundo tenso mesmo, é o tal do shutdown do governo americano. Ah, a paralisação do governo. Exato. Se o Congresso não aprovar o orçamento até o fim do dia de hoje, 30 de setembro, parte dos serviços do governo federal simplesmente para. E a chance disso acontecer está bem alta, viu? As apostas no mercado Polymarket estão indicando algo entre 70% e 80% de probabilidade. Nossa, altíssima. E qual o impacto direto disso para os mercados e para a cripto? O principal problema imediato é o apagão de dados econômicos. As agências que divulgam números cruciais como o relatório de emprego, o payroll e o índice de inflação, o CPI, fecham as portas durante o shutdown. E aí? E aí o Fed fica sem informações essenciais para decidir sobre os juros na próxima reunião, lá no fim de outubro. É operar no escuro, sabe? E mercado odeia a incerteza. Com certeza. E, historicamente, shutdowns impactaram o Bitcoin. Já causaram quedas de 5% a 15% no passado. O último grande, em 2018, coincidiu com queda forte na bolsa, mas é bom lembrar que tinha outros fatores pesando na época, tipo aperto de juros, guerra comercial. Não é garantia de queda, mas aumenta muito a estabilidade, o nervosismo. Certo, risco de shutdown altíssimo e gerando incerteza, mas supondo que consigam um acordo de última hora ou que o shutdown não impacte imediatamente a divulgação, quais dados econômicos são importantes nessa semana para a gente acompanhar? O principal, sem dúvida, é o relatório de emprego, o payroll de setembro, que sairia na sexta-feira. A expectativa é de criação de apenas 50 mil vagas, um número bem fraco, com desemprego em 4,3%. E por que ele é tão importante? Porque é um dado crucial para o Fed. Se vier fraco assim, reforçaria a decisão recente de cortar juros e aumentaria as apostas em novo corte em outubro. Se vier forte, complica tudo de novo. Além dele, teremos índices de atividade industrial e de serviços, os PMIs, confiança do consumidor e vários discursos de dirigentes do Fed ao longo da semana. Ok, agenda macro relevante, se não for adiada pelo shutdown. E do lado cripto, além de acompanhar aqueles níveis-chave do Bitcoin que você falou, suporte em 108K, resistência em 115,8K, o que mais merece atenção nossa? Um evento bem crucial é o vencimento de um grande volume de opções trimestrais, que acontece hoje mesmo, 30 de setembro. Vencimento de opções? Isso impacta muito? Pode impactar sim. Isso pode parecer só um evento técnico, mas ele remove uma camada importante de proteção do mercado. Sabe, como se tirasse um amortecedor que ajudou a segurar as quedas recentes. Ah, então o mercado fica mais exposto. Exatamente. Aí você junta isso com o risco de shutdown e a incerteza do Fed. Cria um ambiente bem propício para solavancos, para uma reprecificação violenta, não só em cripto, mas em outros mercados também. É um ponto de atenção grande para hoje. Entendi. Que mais? Fora isso, temos os desbloqueios de tokens, os Token Unlocks. Sempre bom ficar de olho. Nesta semana, temos liberações para Camino, KMNO, Outlayer, ALT, Optimism, OP, Big Time, BTAI e Renzo, REZ, hoje mesmo. Muitos hoje. Sim. Amanhã, 1º de outubro, tem SUI, Eigenlayer, IGN e ZetaChain, Zeta. Depois, na quarta, Ethena, EN e Quack AI, QU. E na quinta, Immutable e MX. Esses desbloqueios podem gerar pressão de venda nesses tokens específicos, né? Certo, bom monitorar cada um. Teremos também algumas listagens de novos tokens em corretoras. ZK Verify, VFI, hoje, 002Z na quarta e IVA Protocolo EVA na quinta. Pode gerar alguma volatilidade nesses nomes. E aquele termômetro de sentimento, o medo e ganância?
O índice Fear and Greed está em níveis bem baixos, ali perto de 10. Historicamente, isso pode indicar boas oportunidades de compra de curto prazo, um fundo tático. Mas assim, é preciso cautela, porque esses extremos de sentimento costumam vir junto com alta volatilidade. Pode cair mais antes de subir. Ótimo. Então, para a gente amarrar tudo. A semana passada foi de correção e depois recuperação do Bitcoin, num cenário macro com o PIB forte, mas inflação ainda meio chata, e ETFs mostrando saídas, com aquela exceção curiosa de Solana. Isso. Esta semana começa bem tensa. Risco altíssimo de shutdown nos Estados Unidos, o vencimento das opções hoje podendo aumentar a instabilidade e a expectativa toda pelo dado de emprego na sexta-feira, se ele sair. Exato. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Qual seria? A gente está vendo essa liquidez global nesse cabo de guerra que falamos, dólar e NFC ajudando de um lado, QT do Fed atrapalhando do outro. Temos esse risco enorme do shutdown pairando, mas ao mesmo tempo, a gente entra em outubro, que historicamente é um mês forte, o October. A eterna briga entre macro e cripto. Pois é. Será que a força da sazonalidade, do October, vai conseguir superar esses ventos contrários da macroeconomia e da política lá dos Estados Unidos? Ou será que a gente está entrando numa fase em que o cenário global vai ditar as regras de forma ainda mais clara, ainda mais decisiva para o mercado cripto daqui para frente? Uma excelente reflexão para a gente acompanhar de perto nos próximos dias e semanas. E para quem quiser mergulhar ainda mais fundo em todos esses dados, nessas análises, os relatórios completos e nossas discussões estão sempre disponíveis lá na plataforma e no Discord do Deviverso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima conversa. Até a próxima.